Então, embora acredite em Deus, e tu também, eu não consigo atribuir a nenhuma força mística o fato de mulheres terem se levantado fortemente em 2008 e esse ser o ano da crise econômica mundial. Eu, como marxista, eu olho assim e falo, olha, tem uma coisa que aconteceu no mesmo ano do levante das mulheres, e essa coisa é a crise do sistema capitalista. Existe como imaginar o levante de mulheres no mundo dissociado da crise do capitalismo? Women unite. You have nothing to lose but your kidneys. É que eu acho que as mulheres, primeiro elas sentem a falta da comida aqui. Eu tô com pão aqui e isso é um cotidiano. Eu peguei esse pão porque eu cheguei morrendo de fome. A sociedade tem muitas famílias com muita fome. E as mulheres, eu acho que reagem nessa busca de ter comida. Comida não é para ela apenas. É para os seus. É para os seus. Os seus mútuos, não são apenas seus filhos. Qualquer cena onde uma criança ela esteja sofrendo, qualquer mulher, seja mãe ou não, ela se sente tocada. Por isso que tanta sensibilidade nas cenas onde as crianças que fogem dos seus países, que tentam encontrar saída e que são mortas nas circunstâncias, provocam, né? Mas o problema central é que eu acho que a mulher começou a ficar incomodada e achar que, além da fome, ela tem que jogar algum papel, ela tem que aparecer, ela tem que falar, ela tem que ter voz. E por isso, ela não sabe muito por quê, mas ela vai para a rua. Você, na manifestação do Ele Não aqui, você tinha mulheres, muitas com seus filhos, seus netos, mas também sem família, e apenas para dizer, olha, essa ameaça civilizatória que esse cara realiza, a gente não pode ficar calada. Então eu acho que a fome que o capitalismo provoca cada vez maior. A desigualdade econômica, a desigualdade econômica é imensa, o desemprego. Porque a desigualdade, né, a crise, ela afeta as mulheres de uma forma diferente, né? A gente vê, por exemplo, no Brasil, aumenta o preço de gás, aumenta o número de mulher queimada sendo atendida pelo SUS, que volta a cozinhar com carvão, com papel, com qualquer coisa que pegue fogo dentro de casa, né? O problema todo é que a vida, a manutenção da vida, ela se dá num cotidiano, uma relação com as mulheres muito forte. Então, tá bom, o homem vai trabalhar, vai, pega, sai, tem que se virar. Às vezes ele até deprime porque ele não dá conta de ser o provedor que a sociedade exige que ele seja, mas as mulheres vivem, sentem, é muito forte as consequências. Além do trabalho, ainda tem a vida, né? O cuidar, que nos é atribuído histórico e socialmente, né? E para todos os setores, para o cotidiano, para as mulheres que vivem da informalidade, que vão para o mercado de trabalho, não é porque querem se emancipar, querem se achar, não, é porque é necessário. Para a sustentação da família, pode ser da avó, do pai, da mãe, dos filhos, do marido, ela tem que produzir. E isso que eu acho que está muito arraigado no sentimento, às vezes não consciente das mulheres. Eu estava num salão de beleza, tinha uma moça lá, cliente, defendendo o Bolsonaro, não, espera, que ele vai fazer. Né? Ela saiu e a cabeleireira disse, olha, Jô, o meu problema, eu só defendo quem me dá perspectiva. E o que falta é isso. Eu quero que meu filho tenha alguma saída para o emprego que ele tem que ter. Essa consciência de que é necessária uma perspectiva, que parte das mulheres, parte dessa crise que o capitalismo está. Tu fala algo que eu reflito bastante, que eu também acho que esse movimento de mulheres tem relação com nessa divisão, né, do que ficou com a mulher e o que ficou com o homem, social e culturalmente, o papel de gênero, né? A nós coube o gostar. Os homens, o papel da masculinidade, tiraram deles o direito de gostar, né, João? O homem não chora, o homem não gosta, né? A gente luta para que eles chorem e gostem, né? Possam ter os seus afetos.
E esse mundo é um mundo que cada vez mais proíbe as pessoas de se relacionarem. Então eu também acho que diante de um mundo tão violento, as mulheres reagem por causa desse afeto que nos foi preservado, histórica e socialmente. Essa empatia, né? A ideia de que o outro também é um pouco meu. Eu também cuido um pouco do outro. Esse sentimento histórico, que apesar de ser produzido numa grande opressão, Exatamente. é a contradição e o que há de positivo. Eu fico muito tocada com os homens. Tem muitos homens que têm depressão, pura e simplesmente estão desempregados. E não conseguem prover. E eles não conseguem prover, eles acham... E, inclusive, as mulheres, algumas mulheres, cobram dela. Claro. Não percebe que eles não têm condições, que não é de responsabilidade deles. Então, eu acho que a gente tem que buscar uma sociedade em que os homens também sejam tocados pelo sentimento do amor, da fraternidade, porque aí sim a força transformadora é maior. Porque o feminismo, Jo, ele não é um movimento só para as mulheres, né? Ele é um movimento para as mulheres, mas ele traz consequências na vida dos homens, né? Eu acho que o feminismo, eu li um trecho do seu livro, do seu último livro, e que me tocou muito. O feminismo é uma jornada de amor. E você repete uma frase que é colocada aí, mas é que eu acho que você contamina o feminismo, o debate do feminismo, no seu livro, a partir de uma lógica do amor. O feminismo não é apenas, como a gente dizia, e minha geração dizia, e eu dizia até pouco tempo, o feminismo não é apenas a luta por direitos. O feminismo é a afirmação da humanidade, no sentido de humanidade, do afeto, onde homens e mulheres se completam, se constroem, se compartilham um novo tempo. E é isso que a gente quer. Aliás, eu refiz meu conceito de feminismo depois de ler seu livro. Por conta impossível, disso, porque tu é minha professora. Não entendo. Então, essa coisa assim da gente tá aprendendo assim, pô, que legal essa história, como você fala de feminismo popular, é uma coisa que tem que ser repensada, não é uma coisa meramente econômica, não é uma coisa meramente da igualdade de direitos, é uma coisa também de sentimento de humanidade e de amor. E eu acho que isso é o legal. Você falou uma coisa bem no início, que é eu falo sempre em quase todas as gravações falei, e que tem no livro, que é daquela frase bíblica, né, do amar ao próximo como a ti mesmo. E que essa frase, que é uma frase, que talvez seja a frase mais comum, mais famosa, para usar um termo popular da Bíblia, mas que ela é uma frase que ela sempre é vista como uma frase de amor ao outro. Só que eu me dei conta que para nós mulheres, ela é revolucionária porque nós não amamos a nós mesmas. Então, a gente só ama o próximo, né? Ama o marido, ama o filho, ama a família. Os doentes da família. Os doentes, vai cuidar, organiza tudo. Mas essa frase, quando ela é compreendida na sua totalidade, para as mulheres, ela tem esse ensinamento revolucionário. Por isso que no livro fala, né? O feminismo, em primeiro lugar, é amor próprio. Né? Isso é bíblico, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é nem menos e nem mais. É como, né? Então, para as mulheres é revolucionária essa frase, né, Eu Jo? achei genial essa construção do conceito do feminismo, passando por essa frase bíblica. As mulheres não se amam. E por não se amarem, não descobrem a força transformadora que elas têm. A mulher se sente culpada se o menino... Você fala nisso, e eu sinto muito isso. Se o menino não passa de aula... de ano, se o menino é drogado, dependente químico. Se morre, se tudo, nunca dá conta, né, Ju? A mulher se sente culpada se o marido trocar ela por outro. Ele não percebe que é um problema do amor, das diferenças, mas a mulher não se ama. E eu acho que essa frase, a Bíblia, ela tem ensinamentos de construção humana muito fortes. E esta deve ser a bandeira do feminismo. Uma amiga me fez perceber. A Jo falou em amor e eu
Não tenho como debater feminismo com Jô Moraes sem debater amor. Pode tocar a sineta. A Jô ficou vermelha porque ela acha que eu vou falar de coisas que eu não vou falar, tá, gente? Eu não vou expor a Jô Moraes para esse monte de lente que tá aqui. Ela ficou vermelha por causa da cabeça dela, porque ela sabe do que eu estou pensando, mas não é sobre o que eu vou falar. Eu quero dizer que a política, para mim, ela sempre foi uma luta por melhorar a vida das pessoas, da sociedade, mas também uma luta contaminada de amor. Exatamente. Então, eu tive muitos amores. Eu tenho várias poesias que eu nunca revelei, porque é uma quantidade de declarações, de sonhos, de pensamentos, de decepções. Eu nunca, em algum dia eu vou fazer. Mas o que é o problema? O amor para nós tem que ser algo não normatizado. O problema central nosso é que o nosso amor é conduzido e normatizado pela sociedade por leis que definem como você vai casar, como você vai viver, que tipo de responsabilidades você... O amor não pode ser isso. E você tem que viver. E nesse aspecto eu discuti muito na década de 80 o conceito da transitoriedade do amor. Num contexto em que o divórcio sequer era regulamentado do ponto de vista legislativo no Brasil, né, Jô? E eu acho que a gente era muito responsabilizado pelas separações. E as separações daquele período era expressão de uma transitoriedade, de uma sociedade que mudava, que o papel da mulher também se transformava, que elevava o nível tecnológico de responsabilidades de partilha na comunicação. Então, a transitoriedade do amor era algo que era muito doloroso para a gente conviver. Porque quando tu fala a perda. Gente era responsabilizada, a gente, as feministas? As mulheres. Ah, entendi. As mulheres. E esse é que era a grande dificuldade, porque no período, na década de 80, foi quando se elevou de forma exponencial o divórcio. E era um resultado da realidade objetiva. As mulheres reforçavam o seu papel, queriam jogar o papel, porque a sua inclusão no mercado de trabalho era muito elevada. O divórcio havia sido legalizado em 77. Também faz com que aquilo se materialize, né? Mas culturalmente, as mulheres divorciadas ainda eram mal vistas. Sim, eu falo isso no livro, né, com relação à minha mãe, que se separa em 77. E esse é que era a dificuldade. Mesmo na década de 80, culturalmente ainda era um desafio. Eu sei. Por isso que eu falei sobre a transitoriedade do amor. Mas viu como a Jô se entrega? Porque eu ia falar com ela sobre um outro amor. Eu tenho uma grande amiga, que é a Márcia Tiburi, e eu me vi feminista muito depois de ti, né, Jô? Eu te conheci, tu já era feminista, depois de mas mim. Não só por causa da questão etária, porque tu é uma mulher que há muitos anos reivindica o feminismo. E eu fui parlamentar e não me compreendia como feminista. E para mim, o conceito mais bonito, que talvez mais tenha me feito assim, nossa, isso é o feminismo na minha vida, é uma frase da Márcia Tiburi, que ela fala: o feminismo é o contrário da solidão. E quando eu li essa frase, talvez ela tenha sido tão forte, eu sempre me emociono pensando nela, porque eu fui deputada em Brasília, né? Porque ser deputada estadual é uma coisa e ser deputada em Brasília é um sentimento. É uma frase que carrega um sentimento. Você ia ser a musa do Congresso até poesias feitas por parlamentares, diga-se, com a idade de ser seu avô, mas que faziam a referência ao valor que era uma mulher estar naquela casa. E talvez tenha feito tanto sentido para mim, e é por isso que eu falei que ia falar sobre amor contigo, porque hoje existe um termo que foi cunhado por mulheres, que é a palavra sororidade, né? Que é a ideia de mulheres que respeitam, valorizam e acolhem outras mulheres. Acho até que é um termo que é usado excessivamente, assim, porque às vezes acho que qualquer qualquer relação entre mulheres precisa ser tratada dessa maneira, mas em algum sentido, tu sempre foi uma mestra na construção dessa relação fraterna entre mulheres.
que historicamente não foi construída na nossa sociedade. Nós mulheres, e se tu colocar no computador vai aparecer, nós mulheres sempre fomos vistas como inimigas das outras mulheres. Então eu ia falar de amor contigo, eu ia falar desse amor que tu sempre soubeste cultivar com outras mulheres. Tu sempre fizeste de nós tuas amigas, tuas camaradas, antes dessas palavras existirem, né? As coisas nem sempre tiveram nome, né? E tu já conseguia fazer isso. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Eu acho até que a palavra sororidade, ela está muito politizada, muito... A sororidade, ela tem que ser entendida como o convívio fraterno e o reconhecimento da necessidade de que a gente se apoie. Eu diria que muitas vezes, no movimento de mulheres, no movimento feminista, há um grau de disputa meio exacerbada, que às vezes você não percebe em movimentos marcadamente de homens. Claro que a disputa política por espaços é comum a todos. Mas o que eu digo é que, às vezes, os homens, na questão dos costumes, da liberdade, eles são cúmplices uns com os outros. E nós, no cotidiano, temos, às vezes, uma certa disputa. Por exemplo, se você sai de casa para uma reunião da associação comunitária, a sua vizinha vai escutar seu filho chorando e vai dizer, olha, ela está abandonando o filho. Então, às vezes, a sociedade produziu na gente um certo tipo meio de inveja. Eu vejo você crescer, como eu não consigo crescer, eu fico meio com inveja. Eu acho que a gente tem que ter essa consciência. Não é um problema nosso. É cultural e é preciso enfrentar. E é preciso enfrentar. Então, a busca da parceria, da cumplicidade entre a gente, é algo que é preciso. Eu, por exemplo, acho que as mulheres na política, elas têm que ser muito apoiadas na sua vida discreta. Elas têm Quando a que Jô ser fala vida discreta, vocês não sabem tudo que isso representa. Porque o problema, por exemplo, eu na Câmara Municipal, na Câmara Federal, a gente tinha um grupo que era as Irmãs Cajazeiras. Eram 3 companheiras nossas, eu, Vanessa e Perpétua, que a gente ia para as reuniões políticas. Porque a gente sabia que ali estavam se discutindo os reais desafios, as reais disputas. Só que não dava para ir sozinha. A gente não ia sozinha, a gente ia junto, chegava junto, saía junto e sabia sair na hora certa. Como eu tinha um pouco mais de idade... Que é algo que quem não está em Brasília não tem a menor ideia do que significa, saber sair na hora certa. E, sobretudo, comparecer. Porque é nas lideranças políticas... E é nos espaços não formais que as coisas acontecem. Exatamente, as construções políticas. Por isso que eu acho que esse é o grande desafio da gente, é a gente ser parceiro. E isso é muito importante. É algo que a gente escuta bastante. Feminismo é coisa de quem não tem o que fazer. Como se as mulheres, principalmente as mulheres vítimas do machismo e do patriarcado, mulheres que foram agredidas, oprimidas, ou mesmo mulheres que por outras razões vieram a se juntar ao feminismo, se dizem feministas, elas são logo rotuladas como pessoas de que não têm o que fazer. É uma forma de desqualificar intelectualmente, desqualificar socialmente, desqualificar como uma luta social importante. Essa desqualificação ela ocorre inclusive entre movimentos, partidos ou grupos que são críticos ao sistema que nós estamos vivendo, mas que acham, por exemplo, que as pautas econômicas precedem ou são mais importantes ou são mais valorosas do que outras pautas, como a pauta da luta pelos direitos da mulher. Então, quando dizem que feminismo é coisa de quem não tem o que fazer, na verdade isso demonstra um certo recalque ou um certo desdém ou um certo incômodo pelo fato dessa pauta ter crescido muito nos últimos anos, felizmente, ter tomado a cabecinha e atenção
e os comentários da juventude nas escolas. Ou seja, é uma pauta que está presente, né, no seio da juventude, da sociedade, está nos debates. Então, é mais um enfrentamento que se faz contra aqueles que querem desqualificar essa pauta, do que aqueles que querem diminuir essa luta, contra aqueles que querem fazer parecer que não é uma pauta importante. Essa mulher é demais, gente. Já que ela falou tanto disso, a Jo, além de tudo, já teve 10 nomes na ditadura militar. Para vencer a ditadura, ela teve 10 nomes, e para conseguir enfrentar todo o caos e a opressão, ela também teve 10 maridos, né, Jo? Porque ninguém é de ferro, né? É preciso amar para resistir. Marido é dividir o teto. Então, dividir o teto é bem menos. Mas dividiu a alegria, o amor, a esperança de dias melhores. Eu alimentei paixões por várias pessoas que passaram. Essa mulher é extraordinária. Beijo. Agora vão cair 2 presentes do céu, porque a gente não quer que caiam meteoros no Brasil, então caem os presentes, entendeu, Jo? Isso é que é importante. Ó, a Jo é a única pessoa que lembrou que eu também sou filha de Deus. Gente, isso aqui é para enfrentar os desafios do período que ela achava. Veio de Minas uma goiabada cascão. Minas é o coração, né, do país. Minas. E aí eu chego em casa e a Laura come inteira. Então ela não vai chegar em casa, ela vai ser comida inteira aqui. Ó, e o pior é que eu vi até qual é, eu vou até mostrar. Pode fazer propaganda? Pode, depois vocês podem mandar para o Instituto mais goiabadas. Muito obrigada. Ó, e a da Jo, ó a tua. Essa é tudo a ver contigo, que Jo. Maravilha. Primeiro, em tempos de ódio, é bom andar amado. Gente, que maravilha. Agora vai ser meu slogan oficial. E mais um livro. Aí tu escolhe pra quem tu dá, porque a Jo foi no lançamento em BH. Esse aqui é o meu problema. Eu comprei mais livros para mandar para minha filha. E a minha nora, a Patrícia, que é fã... Não ganhou. Não, Ela foi. Ela foi e ganhou de mim. Ganhou de e ela ti. foi com a neta. Isso. Mas aí eu vou dar para mim mesmo. Tu não tem, Jo? Não. Tu pegou o da Patrícia pra ti? Não, eu peguei o da minha filha. Que eu vou mandar pra a gente tinha roubado da Nora, porque sogra ruim também é mito que a gente desconstrói com a Jo. Gente, eu tenho que agradar a Nora. Transformar feminista. E olha que a filha dela, que é enteada do meu filho, tem 14 anos e é apaixonada por esses livros da Manu. Que bom, viu? É um amor essa Jo. O nosso programa Feminismo é uma realização do Instituto Se Fosse Você, em parceria com o PCdoB, com o apoio da UJS, do Armazém do Campo e do Mídia Ninja. Se tu gostou, compartilha nas tuas redes e aperta o sininho. Conta! Aê, valeu, pessoal! Parabéns!